Muito boa noite a todas e a todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos que vieram aqui prestigiar esse nosso evento do Instituto dos Advogados do Paraná, em parceria com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sobre registro público de empresas, atualidades no processo de registro. Temos aqui conosco, participando, o Procurador Regional da Junta Comercial do Estado do Paraná, nosso caríssimo associado, diretor do Departamento de Estudos sobre Registros de Empresas, Dr. Marcos Pereira. Temos aqui conosco também o professor Dr. Giovanni Ribeiro Rodrigues Alves, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná. E fui informado agora, no início do evento, que infelizmente o Dr. Bruno Castro não poderá estar conosco, mas estamos aqui muito bem compostos, né, na mesa. A nossa mediação aqui será feita pela doutora Isadora. E eu já, sem mais delongas, já passaria a palavra à doutora Isadora para que possa fazer, né, o início da mediação dos trabalhos. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui ao lado do Dr. Giovanni, do Dr. Marcos, que são sumidades no assunto e que tenho certeza vão tratar do tema do registro de empresas como ninguém poderia fazer. Então, também não vou me alongar. Nós vamos começar ouvindo o Dr. Marcos, depois o Dr. Giovanni, e ao final passaremos para as perguntas. E aí, fiquem à vontade, se quiserem, ao longo das apresentações, encaminharem perguntas por escrito ou, ao final, levantar a mão, e nós vamos ouvi-los e trocar uma ideia com todos. Dr. Marcos. Obrigado, boa noite. Presidente, nosso presidente Luquezzi, que é sempre muito gentil. Estou muito feliz de retornar aqui, acho que desde o começo do ano não tive oportunidade de voltar aqui no nosso xodó, que é o Instituto dos Advogados do Paraná. E obrigado, Isadora, por compor a mesa conosco. O Dr. Giovanni aqui dispensando apresentações. Notaram que trocamos o local aqui para ficar um do lado do outro, porque se der briga a gente já estamos prontos aqui. A ideia, então, é algo bem informal, um bate-papo. Eu vou passar rapidamente uns slides que é mais, né, um contexto orientativo, até uma orientação mais para mim do que para quem vê. Em seguida, o doutor Giovanni traz um contraponto, né, uma visão, e vou tentar ser breve. A ideia é que, sim, como remédio amargo, vamos passá-lo rápido, né? E em seguida a gente vai mais a fundo, tirando as dúvidas, etc. Agradeço aqui meus colegas ali da Procuradoria, da Junta, estão presentes aqui prestigiando. Na verdade eu ameacei, falei que eles têm que vir, senão, né? Isso aí. E vamos começar, né? Eu vou trazer um aspecto mais cotidiano, mais prático do que tem acontecido no registro ultimamente, porque vem aí um período, todo período que tem inovação legislativa é seguido de um período de um pouco de controvérsia, um pouco de insegurança jurídica, e essas mudanças é algo que começou no fim do ano passado, então a gente conseguiu um tempo de preparação para que esse período de transição não seja muito traumático. Eu vou falar então dessa parte normativa e comentários e a posição mais doutrinária, mais advocatícia mesmo da questão, deixo a cargo aqui dos meus colegas da mesa. Aqueles que acompanham o trabalho do registro empresarial, aqui eu só faço um cumprimento do Dr. Tarcísio, colega, Dr. Marinês, tudo bom? Já estão quase acostumados, né? É um projeto em andamento que foi sendo implantado e foi sendo usado ao mesmo tempo, né? Foi aquele trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. Então, estão mais ou menos acostumados com essas mudanças em sequência que vem acontecendo. Isso já tem, no mínimo, 3, 4 anos. O órgão normatizador, que é o DREI, que
orientativo e regulamentador do registro empresarial no Brasil, que é o DREI, sediado em Brasília, flutuou aí entre um e outro ministério, vinha com um viés muito liberalizante. Então, a direção do DREI e o André Santa Cruz, né, durante o mandato dele lá, quem eu respeito muito e trouxe realmente muitas inovações, algo muito, muito valioso. Mas ele estava com um viés muito liberalizante. Então, ele só fugiu um pouco daquele cotidiano que nós na Junta estamos acostumados e trouxe muito direito societário, muita matéria societária para o registro. Quando ele estava de saída, pouco depois do meio do ano passado, já anunciou que estava de saída e deixou o legado, que foi essa Instrução Normativa 88, que foi publicada póstumamente, depois que ele já tinha deixado o DREI, foi publicada com o Alan Turano, que o sucedeu, e teve um grande encontro no fim do ano passado, aqui em Curitiba, que sediou a Federação das Juntas e várias juntas, com uma grande controvérsia, pelo menos 10 aspectos da IN nova, que gerou muita controvérsia. Então já estava ali anunciado que ia ter uma certa discussão. Alguns desses pontos foram ligeiramente suspensos, alguns seguiram na direção oposta. O DREI, ainda assim, ele publicou a instrução normativa com vigência praticamente imediata e não levou em consideração muita discussão técnica cotidiana. Resultado, a herança das juntas foi dar um jeito de aplicar aquilo, concretamente, aquelas ideias societárias do DREI, né? Um pouco mais adiante eu vou falar de uma consequência natural, que foi a atualização das regras locais da junta por meio dessa resolução plenária 1/2023, que hoje foi publicada. Então, hoje é propício estarmos aqui, porque hoje não podia ser melhor, né? Então, hoje é o dia que ela entrou em vigor. Então, muito bem. Eu vou focar em... Claro que existem muitas inovações, em muitos pontos de vista, mas eu vou focar no principal aqui, o que está pegando fogo nos bastidores das juntas ali, e baseado também no maior número de dúvidas, maior volume de casos de registro que estão tramitando aí com essas questões. Claro que as dúvidas aqui não sossegam, então teria material para horas aqui, selecionei alguns pontos. Muito bem, a grande instrução normativa do DREI é a 81/2020, quem trabalha com registro conhece. Trata de uma série de assuntos, é muito longa, e é a instrução que apresenta os manuais de registro, né? Então, como deve ser o registro de empresa de acordo com o DREI. Assim, parece aquelas reformas que ocorreram no CPC, né? Em vez de fazer uma grande reforma, todo ano tem 3, 4 artiguinhos, então você era obrigado, eu lembro quando tinha que comprar aquele do Teotônio Negrão, que era Código Civil Teotônio Negrão, 40ª edição, saía 3 por ano, aí você tinha uma... Mas está aqui no CPC, mas é deste mês o CPC, né? Então você ficava meio perdido. O DREI estava numa sequência dessa. A 88, no fim do ano, pelo menos concentrou numa IN só, uma dezena de mudanças, mudando os manuais. Então, alterando algumas orientações do corpo da IN 81 e alguns manuais. Isso já era uma tendência, e quem já viu alguma exposição da junta, ou eu falando alguma coisa sobre registro, deve lembrar que nós compramos algumas brigas boas com o DREI. Aqui o primeiro caso, o pessoal da junta vai lembrar, a sucessão de cotas de sócio falecido. Até hoje esse assunto está flutuando um pouco, não totalmente resolvido, né? Porque uma coisa é você aplicar o direito societário, interpretar o Código Civil, naquele ponto de vista de maior facilidade para o empresário, etc. Outra coisa é você aplicar no sistema de registro. Falávamos aqui agora há pouco, existe um preço a pagar pela evolução do registro, pelo registro eletrônico, pelos tempos recordes de abertura de empresa, pela padronização no país inteiro. Existe um preço a pagar, e parte desse preço é ter que abrir mão um pouco da grande facilidade em nome de uma certa possibilidade sistemática. Senão o sistema não vai rodar, porque precisaria... O nosso sistema Empresa Fácil tinha que ser customizado todo dia, e em vez de 10, 20 opções, teria 200. Né? Mas, enfim, de cima para baixo, a instrução normativa trouxe algumas imposições para os sistemas das juntas se adaptarem. De fato, algumas delas são muito pertinentes. No Brasil, hoje, basicamente, 4 sistemas de registro convivem. O nosso, que é aplicado em 11 juntas, o regime, a Isadora sabe de cor, né? O regime 7 e 8 estados, nós temos o de São Paulo próprio, nós temos o Rio de Janeiro próprio, customizado, Minas, e né? Alguns estados customizaram um pouquinho o regime. Então, uma coisa que realmente estava faltando.
uma imposição de que esses sistemas não dá para unificar, mas que eles conversem entre si. Então, essa é uma ideia antiga, está presente pelo menos há 5, 6 anos, acho que desde a instalação do comitê da Rede Sim, o tal do integrador nacional que falávamos aqui, já teve muitos nomes, né? Programa Nacional de Desburocratização, Programa Descomplica, Banco Nacional de Dados, Balcão Único, enfim, é tudo a mesma coisa, é um integrador para os sistemas conversarem, é uma espécie de portal que vai aglutinar tudo. E também a IANA focou na alteração dos manuais de registro. Eu coloquei aqui na tela 3 exemplos das alterações que tem mais a ver com realmente direito societário, até porque questões particulares desse sistema aqui é tão complicado que precisa um exército de especialistas em TI, né? Nós, advogados, temos uma certa reserva, o pessoal da TI, né? Então está com eles metade da questão ali, né? Mas algumas coisas que faz essa ponte entre o que precisa ser sistematizado e o que precisa realmente conteúdo jurídico pode ser exemplificado aí. Em algum momento, na época do processo físico, tinha mais liberdade de você fazer um contrato, né? Não tinha obrigação de margem, não tinha obrigação de tamanho, não tinha, né? A contrapartida é que você podia fazer mais coisas, mas precisava documentar mais, né? Então, na integralização de capital feita com imóvel, juntava-se a matrícula do imóvel. Feita com carro, juntava o documento do carro. Né? Quando a coisa começa a complicar, né? Feita com debêntures, já tinha que acionar lá a SA emissora. Com títulos da dívida pública, era um caminho enorme. Então, o processo que vai ficando lento por causa disso. Hoje, a IANA seguiu, que já era uma tendência, uma questão declarativa. Né? Então, você declara que aquele bem você está integralizando, que é seu, né? E que ele atende ao requisito mínimo do Código Civil, que pode ser qualquer bem, mas tem que ser avaliável, né? Tem que ser aferível em dinheiro. Né? Então, dispensou qualquer conferência documental. Agora, no trâmite eletrônico também ficou um pouco relativo. Um grande exemplo que estivemos há pouco tempo discutindo, a Juliana, minha colega ali, vai lembrar, companheira de brigas nas plenárias da Junta. A Maria Augusta também vai lembrar. Não precisa mais juntar documento. Por outro lado, a mesma instrução que menciona isso também menciona que, claro, menciona a regra e menciona uma exceçãozinha, deixa uma brecha lá que, em alguns casos, o analista pode exigir um documento. Né? Inclusive no caso mais grave, que como vai saber se aquela assinatura é realmente quem deve ser? Né? Então, não precisa juntar nenhum documento de identidade, mas como saber isso? Para saber isso, se há uma fundada dúvida, tem que pedir o documento. Né? Se você pede o documento, você tem que dar um passo atrás no sistema, volta para o usuário, ele refaz o protocolo junto do documento necessário. Então, é sempre um passo atrás para cumprir exigência, etc, etc. Né? E um grande exemplo que está à tona aqui, falávamos aqui, o problema está acontecendo, ninguém sabe direito como vai acabar, foi a inserção de um artigo nessa IN 88 em dezembro, que encontrou fortíssima oposição em todas as juntas, que é essa história de retirada de sócios administradores de forma mais direta. Houve uma reunião entre juntas em março e praticamente metade das juntas se opuseram. Então, o DREI, pelo menos, recuou um pouquinho, deixou em suspenso, não é que parou, diminuiu a velocidade de implantação e abriu para discussão, coisa que ele não fez em dezembro, né? Mas, enfim, o que é isso? Diferentes olhares interpretando as regras societárias do Código Civil e pensando na facilidade do registro. Quando se fala em facilidade de registro, nós estamos falando em velocidade e em ponto de vista do empresário, né? Os dois grandes pilares da Rede Sim. Né? Então, claro, do ponto de vista do empresário, se eu quero excluir um sócio minoritário, que eu tenho todo o direito de fazer isso, tenho o quórum, tenho toda a documentação, é muito interessante nesse ponto de vista que eu faça isso o mais rápido possível. O Código Civil, se você ler ele de um certo viés, ele até permite isso. Ele permite que, tendo quórum, você pode chamá-lo para uma reunião, ele vai ter os seus prazos e defesas, mas, enfim, né, pode ser excluído. Né? Pode ser excluído por justa causa, se houver previsão. Né? Isso falando de sócio, de instituição de administrador é ainda mais fácil. E se é administrador nomeado não no contrato, mas já separado, é facílimo. Né? Mas
no registro, isso encontrou um campo minado. O meu ponto de vista é algo mais advocatício, né? É olhar, e esse processo aqui vai dar problema, né? Não adianta a gente provar uma regra pretensamente vai facilitar o registro, vai facilitar o ambiente de negócios, não vai, né? Ele vai facilitar a hora do teu registro, mas o resultado vem depois, né? 9 meses depois é que vem, né? Por quê? Então veja só, esse artigo 95B da IN 88 alterou o manual e disse que em alguns casos previstos no Código Civil, nessas regras que eu menciono ali, como retirada, direito de retirada, basicamente, exclusão de sócio, destituição do administrador, renúncia do administrador, eles não precisam mais do ato societário. Basta o cumprimento daquela fase, aquele requisito do Código Civil, que você notifica, né, o sócio que você quer excluir, né, com o meu quórum e com os meus direitos de sócio majoritário e cumprido todas as fases burocráticas, eu estou te notificando, né, da saída. Ou o sócio que exerce direito de retirada fala, estou saindo da sociedade. Isso sempre foi aceito no registro. Não é que não aceitamos. Sempre foi aceito como o que a gente chama de ato de documento de interesse da empresa. Ele tem uma função principal, o marco temporal da retirada do sócio e a fé pública, de que realmente você cumpriu aquele ato. A partir daí, os sócios se viram e tem que dar um jeito de trazer um ato societário. O DRE entendeu que não precisa do ato societário. O DRE entendeu que basta você levar ao registro público de empresas a notificação que você fez para o seu sócio minoritário, né, ou os sócios, né, excluindo um ou destituindo o administrador, e isso deve ser suficiente. O administrador já vai ser considerado destituído. Ou o sócio minoritário, ou aquele excluído por conflito de interesse ou justa causa, já terá sido excluído. Isso gera dois problemas. O problema jurídico, societário mesmo, que é o seguinte: é muito comum que esse pessoal não sabe o que está acontecendo. Então, para o DRE, basta a fé pública e a natureza pública do registro para conferir validade para o ato. Mas o que chove de casos em que o sócio minoritário aparece na junta, como é isso? Que eu estou fora da minha empresa. E às vezes eu sou minoritário com 1%, é uma coisa, às vezes eu sou minoritário com 40%. Né? Então, eu acordei sócio e recebi uma cartinha, fui lá saber o que é, eu estou fora da empresa. Né? Então, gera a briga que vem daí, né? Por mais que seja regrada, existe a apuração da vez, mas a briga jurídica que vem daí é tão evidente que dá para se opor. Mas também tem um problema técnico de registro. Como é que você vai mudar um cadastro da empresa com base nessa notificação? Essa notificação depois é desfeita. Né? Então, nós vamos ter registro público que perde a sua principal característica, a fidelidade, né? O princípio da veracidade, e a estabilidade, porque vamos registrar a saída, aí o sujeito vai impugnar de alguma forma, nós vamos rever, aí os outros vão insistir, depois vai a juízo, tem liminar, volta, não tem como você deixar um registro estável com isso. E você está falando de um cadastro unificado. Hoje em dia a integração é evidente. Então, quando você está falando em cadastro de um contrato social, registro público de empresa, você fala em cadastro na Receita Federal, na Receita do Estado, na Municipal, no CAD ICMS, todo o licenciamento necessário da empresa. Então, criou-se uma bagunça totalmente desnecessária, porque isso não melhora a velocidade, né? Isso não conta no tempo de abertura de empresa ou de regularização da empresa. Isso mexe no licenciamento, porque muitas vezes é o sócio excluído quem garantia a viabilidade de localização, etc. Então, criou-se uma dificuldade desnecessária. De novo, aquele viés do DRE, né? Nossa, estou facilitando a minha de negócios. Então, essa é a grande dúvida. Então, reunidas em março, pelo menos 12 juntas se opuseram. Essa questão está marcada para ser debatida em Brasília 2 de maio. Então, pode parecer, né, uma coisa tão pequena. Registro de empresa devia ser tão fácil. Não, tem todo um arcabouço por trás, tem uma federação cuidando, etc. 2 de maio está para ser eventualmente definido isso daí. E descendo um pouco de alçada, as regras locais da junta, claro, devem subordinação para as instruções, que por sua vez devem subordinação à lei, mas às vezes tem muito conflito. Aqueles que mexem com o registro aqui sabem que existem as resoluções plenárias da junta, que são as nossas instruções normativas, né? Tem um âmbito local, e são questões miúdas, questões mais práticas de registro, desde que não conflitam com as instruções normativas. De vez em quando ainda tem um atrito, mas em geral eles acatam bem. As nossas resoluções plenárias já
vinham no processo de atualização em 2017, se não me engano. Depois teve um outro processo de atualização em 2019, mas era uma série de instruções normativas pequenininhas em sequência. Quem navega pelo site da Junta, apesar de falar pela Junta aqui, eu compreendo às vezes a raiva que podia passar, porque estava escondido lá, né? Acessar em 5 links para chegar na resolução, não se sabia se estava válido ou não, porque no site da Junta, o ícone para dizer se está válido ou não, estava num outro. Em resumo, foi atualizado, unificado e foi consolidado na resolução 1/2023, que entra em vigor hoje. Basicamente, consolida as regras anteriores, não elimina, não traz grandes mudanças, mas traz algumas mudanças atualizando, né? Como é que a Junta legitimou esses tipos de regra? Porque houve uma ampliação normativa na Junta aqui, não é só mais aquelas regrinhas que falam o protocolo deve ser feito assim, em 3 vias, em 1 via, né? Não pode usar papel reciclado. É muito mais do que isso. A resolução plenária, quem tiver oportunidade de ver a partir da manhã no site, né, Isadora? A partir da manhã, vai ver que elas têm uma abrangência muito maior. Porque seguiu uma possibilidade que o DREI abraçou muito bem, por sugestão da Federação das Juntas, que e resultou numa alteração do artigo 87 do Decreto 1800, que é o tal, que consta na tela, o tal dos assentamentos de usos e práticas, né? É a alçada das juntas pegar os casos cotidianos e repetidos da junta, depois de todo um processo, transformar isso numa regra, uma espécie de jurisprudência, né? Que vira súmula. A hora que vira súmula é uma maravilha, né? Então, você pode fazer exigência com base nisso. Então, para o analista, é uma mão na roda. E, de certa forma, padroniza, unifica. Evita aquelas grandes reclamações de que um relator entende assim, outro assado, e um advogado que dá entrada em 2 processos, às vezes vê um deferido e outro não. Então, esse assentamento de usos e práticas vem sido usado, né, pelas juntas. A Junta do Paraná foi pioneira, fez o primeiro, depois de um hiato de 30 anos lá, fez o primeiro assentamento. E isso legitimou a Junta a ter está mais ampla a questão da norma local. Aqui. Não vou entrar em contato e narrar o que tem na resolução, fica de lição de casa para aquela leitura no sábado à noite, assim, né? Muito instrutivo. Aguardem, logo vem aí os comentários à resolução número 1, 23, da Procuradoria. A Bárbara ali já começou a fazer a pesquisa de campo, né? Mas eu termino dizendo assim, termino com as palavras com que comecei. Depois que assentaram essas inovações legislativas, em período de transição, tem muito estoque na Junta que vai seguir o modelo antigo, mas a gente preparou de um modo em que essa transição seja muito pacífica, não é? E os 3 pilares, a Junta, não quero dar a impressão que a Junta está se rebelando aqui, nem um ar meio rebelde, mas ela tem mais autonomia, todas as juntas seguindo isso, né? Uma autonomia maior, só que sempre dentro dos pilares da Rede Sim, né? Que chegam nessas 3 conclusões que eu pus ali. A facilitação do registro, isso não tem como fugir. Existe um preço a pagar, como eu falei, que é perder um pouquinho daquela alegria, daquela criatividade em fazer o contrato social, né? O registro hoje, quando se fala em registro, é integrado e quase unificado, não é? E o outro ponto é meta, né? Fazer o Brasil como um todo melhorar no ambiente de negócios, no tal ranking Rede Sim, que a Rede Sim é a rede nacional, tem um comitê gestor, e aliado à Fazenda, emite rankings e metas quase... a gente quase se afoga em tudo isso daí. Mas esses rankings são indicadores muito precisos de como está indo a atividade empresarial no Estado. O site da Junta, para quem se interessar, tem um link de atividades de empresa, que é um BI que mostra quantas empresas foram abertas, quantas fecharam, qual o ramo de cada uma, qual cidade mais abriu, qual cidade mais fechou, tudo muito específico, né? E no ranking, claro que o principal tema vai ser a velocidade, né? Hoje, muito se alardeia na imprensa. O Paraná abre empresa em 4 horas, em 5 horas, em 6 horas. Cá entre nós, como advogados, não deve empolgar muito saber que, em vez de 5, demoramos 4 horas para abrir uma empresa. Desde que seja no mesmo dia, né? Então tem o ranking também de questão de nomes e do licenciamento, que é onde está o gargalo, né? Porque, como eu falei, integra e unifica. Nada menos, se não me engano, a última conta eram 16 órgãos integrados, né? Entre Receita das 3 esferas, licenciamento, bombeiro, vigilância sanitária, prefeituras,
do interior, que falávamos aqui antes, é o grande gargalo, porque só o Paraná são 400 municípios. Tem muita coisa para fazer ainda, como unificar os sistemas do município de São Miguel, pequenininho, com Ponta Grossa ou Curitiba, que é gigante. Então é um trabalho ainda em andamento, mas dentro desse arcabouço todo de unificação e integração. Então, para não alongar muito, essa é a visão geral. Para esclarecimentos e uma exposição mais precisa ou maiores dados, a Procuradoria está totalmente à disposição, como sempre estivemos aqui. Uma parceria muito grande aqui com a Comissão de Direito Empresarial, da qual orgulhosamente faço parte. O Giovanni tem comandado muito bem. O Instituto, como eu falei, nosso xodó aqui, não precisa nem dizer, estamos sempre à disposição. E nos procurem, porque do nosso interesse que se divulgue o trabalho da Junta e que se explique exatamente o trabalho da Junta. Até para nosso benefício, porque isso diminui o número de recursos, né, Maria Augusta? Diminui o número de exigências, etc. Se as dúvidas forem fáceis, mandem para esse e-mail que consta na tela. Se forem difíceis, minha colega Juliane está ali para responder. Né? Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui ao Giovanni. Muito boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, professor Guilherme Lucchesi, pessoa que eu posso considerar um amigo, né, e nos conhecemos há muitos anos, e eu tenho a honra de acompanhar a trajetória. Não, né? Senão... Mas eu considero o Guilherme a minha maior referência no direito criminal, então é uma honra mesmo estar ao seu lado aqui. Do meu lado direito, o Dr. Marcos Pereira, que, como vocês já viram, sabe absolutamente tudo de registro, né? Eu costumo brincar que dúvidas... Não tem que buscar instrução normativa, diretivas, nada. Tem que ligar para o Marcos, né? Porque o Marcos é quem sabe absolutamente tudo de cor e salteado. Então, o Marcos é uma satisfação estar contigo. E a Isadora Simonetti, que eu também conheço há muitos anos e também tenho muita honra de acompanhar o trabalho da doutora Isadora, que sempre faz as coisas assim com a maior excelência, né? Eu pude acompanhar um pouquinho da trajetória acadêmica e também acompanho a trajetória na advocacia. Então, é um privilégio estar ao seu lado também, doutora Isadora, né? E eu queria cumprimentar também alguns amigos presentes aqui na plateia, né? A doutora Maria Inês, que fazia muito tempo que eu não via. E, bom, ela sabe tudo de PI, mas isso todo mundo sabe, né? Então, eu não preciso nem falar, né? É impressionante. Estava lembrando aqui, Maria Inês, acho que a última vez que a gente se viu foi lá no evento na FIEP, né? Que foi muito agradável, inclusive, falando lá sobre... foi bem no dia que explodiu a Covid aqui em Curitiba, né? Acho que foi um pouquinho, então, uma satisfação estar de volta aqui presente com a doutora. E o doutor Gustavo Villatore, né? Que hoje comanda um braço importantíssimo na ESA e durante muito tempo fez um trabalho absolutamente excepcional na presidência da Comissão de Direito Empresarial e hoje continua lá como membro relator e figura importantíssima na nossa comissão. Eu vim não fazer um contraponto ao que o Marcos falou, até porque eu não sou maluco de fazer isso, né? Mas eu quis provocar um pouquinho, né? Provocar no sentido de pensar um pouco sobre o futuro do registro, o futuro do direito empresarial nessa interface registral propriamente dita. E já há alguns anos tenho estudado um pouquinho sobre a blockchain, tem uma tecnologia disruptiva que alguns dizem que iniciou a famosa indústria 4.0 e que, de fato, tem alterado muito das concepções a respeito de confiança, de segurança da informação e, claro, que isso desencadeia mudanças expressivas no âmbito registral. Então, eu fiz um breve sumário aqui. Eu não falarei mais do que o Fidel Castro nos últimos discursos, né? Então, mas algo eu pensei em 15 minutinhos, nem isso, falar para vocês um pouquinho então, sobre o funcionamento da tecnologia blockchain, algumas interfaces dessa tecnologia com o direito societário, algumas aplicações e aí algumas reflexões que a gente pode discutir em conjunto. Então, primeiro, falar um pouquinho sobre a blockchain, né? A relevância dela para vocês verem sobre o que a gente está falando. Segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial, 10% de todo o produto interno bruto mundial estará sob blockchain já até 2027. Então, um curtíssimo prazo, né? Olha a relevância da tecnologia que a gente está falando. E o que é a tal blockchain, né? O que é essa tecnologia?
quais são as principais características dela e como que ela se relaciona com o assunto central aqui da intervenção de hoje. Nós estamos muito acostumados ainda com o registro, e não só com o registro, com a figura do Estado como um ente centralizador, né? Como se todos tivessem que ir para um centro e esse centro fosse responsável pela segurança das informações, por certificar que uma informação esteja correta ou incorreta. Então, é o padrão do lado esquerdo ali, o padrão centralizado. Já a blockchain, ela propaga que a gente não dependa de um único ente para certificar, para trazer confiança para os dados, para as informações, né? Há uma descentralização, de modo que os próprios usuários possam certificar os conteúdos. Então, olha que interessante, é como se saísse da figura de um intermediador, né, para que os próprios usuários, que geralmente se valiam do intermediador, pudessem certificar ao mesmo tempo e com grande confiabilidade a segurança daquelas informações. Então, se eu fosse colocar em termos de características, né, quando a gente fala num modelo pautado na blockchain, a gente vai pensar numa figura peer-to-peer, né, que seria o quê? Pessoa com pessoa, face a face. Então, eu me relaciono diretamente com cada um de vocês, ao invés de a gente ter que ir atrás de um intermediador que vai certificar, que vai dizer que aquilo que eu estou assinando sou eu mesmo que estou assinando, né? Então, e o que mais que tem de interessante dentro dessa tecnologia? Que as informações que são cadastradas na blockchain, elas são imutáveis, você não pode mexer. E o que isso traz? Isso traz segurança. Vocês concordam comigo, né? A partir do momento que há uma cadeia, né, de informações e que essas informações não podem ser alteradas, a gente consegue validar e saber com segurança se aquela informação, eu posso acreditar nela ou não. E olha como isso pode ser interessante, né, nos mais diferentes contextos. É claro que hoje eu estou falando muito mais da questão de registro, mas pense em termos de contratações públicas, por exemplo, né, emissões de documentos. E não por acaso que a gente vê esse fenômeno da descentralização no que diz respeito a uma certificação ao redor do mundo, né? A grande referência, para quem tiver interesse, é a Estônia, né? A Estônia, ela tem diversos programas vinculados à blockchain, como, por exemplo, toda a documentação na Estônia é virtual, acesso à seguridade social, votação, utilização do sistema de saúde, tudo por meio dessa tecnologia, né, da blockchain. E a blockchain vem sendo empregada não só por países de ponta em termos tecnológicos, né, mas por países que querem maior transparência, velocidade, segurança no registro das informações, como o Peru. O Peru, aqui nosso vizinho, que não tem lá uma pujança econômica, né, mas que já buscando maior transparência, maior acessibilidade a essas informações, tem adotado a blockchain para os procedimentos licitatórios. E olha que ideia interessante também, né? Tornar público, fácil o acesso ao conteúdo e com essa segurança, com essa credibilidade bem característica da blockchain. E é a partir disso que eu acho que o futuro do registro é uma reinvenção. Jamais acabar o registro, nós precisamos do registro, né? Mas uma reinvenção deles, muito provavelmente a partir da tecnologia blockchain. Sei que vai ficar pequenininho para vocês ali, mas eu vou rapidamente explicar, né? Então, a gente faz uma informação ali no nosso computador, então imagine um contrato social. Ao invés de nós direcionarmos, digamos assim, para a junta comercial, que faria toda a triagem para verificar se está adequado ou não em relação às normas de registro, essa informação ela se espalha por todos os usuários cadastrados na blockchain. E a validação das informações, portanto, ela vem por toda a rede, né? Por todos aqueles que se relacionam por meio dessa plataforma blockchain. Isso não impede de termos algumas autoridades, como a própria junta, e acho que aí a junta vai ter um papel importante, né? Para, olha, que a gente chama de oráculo. Os oráculos fazem o quê? Esse papel de, olha, é uma entidade que está verificando, né? Que tem, inclusive, as presunções legais para identificar a legalidade dos atos, então isso não tira, mas isso já facilita o acesso, isso já evita que haja falsificações, adulterações de documentos, né? Então torna tudo muito mais ágil, mais transparente e, sobretudo, integrado, né? Por quê? Porque vejam que aí a gente não fica restrito àquilo lá, cada unidade tem o seu respectivo sistema, ou cada órgão dentro de cada unidade tem o seu respectivo sistema. Não, a blockchain ela consegue
trazer todos esses temas juntos, né? Então, a Estônia já tem feito isso, a Suécia já tem feito isso, a França tem dado sinais de que também vai adotar em larga escala a blockchain. O Emirados Árabes Unidos só emite documentos a partir da blockchain. No estado da Flórida, também já tem a utilização da blockchain para registro de casamento, por exemplo, transação de propriedade imobiliária. Então, veja como isso se relaciona com a questão de registro, com a noção de quem certifica, né? A grande utilização da blockchain, vocês sabem, é no que diz respeito a Bitcoin, né? A Bitcoin ela se vale da blockchain e todos sabem aí de como isso se espalhou ao redor do mundo. Então, vamos puxar isso agora para o direito societário, né? Para o direito empresarial como um todo. Como que a gente pode se valer da blockchain dentro do direito empresarial? Por exemplo, desde criar mecanismos para uma governança mais harmoniosa da empresa. Então, imagine os contratos sendo todos automatizados por meio da blockchain, como isso traz facilidade de acesso, né? Todos que tivessem a chave criptografada lá podem se valer das informações e elas vão estar asseguradas, vai ter a cadeia de como que ela se desenvolve. Fiscalização dos direitos dos sócios. Ora, se a empresa se torna mais transparente, os sócios conseguem verificar mais perto se os seus direitos estão ou não sendo respeitados. Ainda, pensar na formação de smart contracts para, por exemplo, distribuir dividendos. Tudo automático, pessoal, né? Então, preenchidos determinados campos, né? Pronto, eu já distribui dividendo na conta. Olha que beleza que seria isso, né? É possível, né? Hoje já há tecnologia disponível para isso, inclusive obrigando o advogado e advogada, e como é bom conversar no IAP, né? A saber um pouquinho de linguagem da informática, né? É necessário saber. Claro que a gente nunca vai ser um expert lá em programação, sei lá o que, né? Se não tiver um curso específico para isso, mas dominar minimamente a linguagem, principalmente dos algoritmos, fundamental para o exercício da advocacia, já sobre esse viés mais contemporâneo, né? Ainda, né? Pensem lá que a gente pode fazer acordo de exercício de direito de preferência por meio desses smart contracts, transferências de cotas e ações registradas pela plataforma blockchain, como isso pode revolucionar a própria noção registral novamente, né? Puxa, vai ficar tudo na plataforma, não precisa mais de 1001 requisitos, tudo muito mais veloz, seguro. As deliberações também podem ocorrer por meio da tecnologia blockchain. Na Estônia, que eu mencionei, as votações já são feitas pela blockchain, né? A Austrália, em algumas cidades, também tem utilizado a blockchain para o sistema de votação, para vocês verem como é confiável, como é segura essa tecnologia, né? Já a título de conclusão, algumas reflexões aqui, né? Claro que quando a gente fala em automação, em autoexecução, e até recentemente aí veio o tal petição dizendo para a inteligência artificial, pelo amor de Deus, né? Claro que a gente tem que ponderar e fazer um tipo de reflexão mais profunda sobre a nossa racionalidade, né? Até que ponto que nós queremos isso e até que ponto que nós temos condições de nos adaptar ou, na verdade, vai prejudicar o ambiente de negócios. Então, fazer essa reflexão, essa ponderação, queremos efetivamente que o registro dê esse passo e se torne praticamente automatizado? Ou não, né? Será que isso não vai criar o efeito Peltzman? O efeito Peltzman é quando a gente deseja alguma coisa, mas o efeito é radicalmente contrário àquilo que a gente deseja. Então, até que ponto que isso não vai causar mais exclusão, mais dificuldade? Porque a gente tem que pensar também no micro e pequeno empresário, né? Será que a facilidade de acesso a esse tipo de informação alcança ele também, né? Além de restrições interpretativas, o papel do Estado nisso tudo. Mas, se forem me perguntar assim, puxa, Giovanni, né, qual você acha que é o futuro do registro? Plataforma blockchain, né? Por todos esses postulados aí que eu sentei para vocês. 15 minutos certinho. Obrigado, pessoal. Puxando um pouquinho do final da fala do Dr. Marcos, quando ele fala da velocidade do registro, e acho que quem acompanha há mais tempo os procedimentos de registro também fica admirado em como a gente consegue abrir as empresas hoje em dia. E talvez quem esteja chegando hoje, quem esteja começando a trabalhar com a parte registral e o direito empresarial, às vezes acha que demora ou que o preenchimento dos sistemas é ruim, que tem falhas, mas a gente que acompanha há mais tempo sabe o quanto evoluiu e o quanto essa evolução foi, na verdade, até muito rápida. E a integração das juntas e o trabalho que a Procuradoria fez sempre foi muito importante. Então, eu lembro de sentar lá na frente da mesa do Marcos há alguns anos para pedir para reconsideração nos processos e a gente chegar lá com os processos enormes e muita dificuldade de registro. E hoje em dia a gente mal sai do escritório. Então, o trabalho da junta realmente merece muita admiração também.
Acho que a gente pode começar a passar para as perguntas. Alguém gostaria de começar? Tem alguma dúvida? Doutor Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, Giovanni, Marcos. Iniciativas do DREI de querer não tratar de registro, mas querer tratar de legislar, inclusive com regras que vão contra a legislação de direitos materiais, ou seja, usurpando, inclusive, a competência que é do Poder Legislativo, e não de instituição normativa de órgão de registro. Mas, nesse 95B da Instituição Normativa 88, que foi um dos pontos que o Marcos colocou, que as juntas comerciais, algumas estão criando alguns questionamentos, só me permita ler rapidamente o dispositivo. Os atos de comunicação de falência de sócio, cessão de cotas, instrumento separado, notificação de retirada de sócio e renúncia do administrador não dependem da operação contratual posterior para que possa produzir seus efeitos no cadastro. Aqui eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Tem alguns desses atos aqui que eu vou dizer, dessa vez eu vou concordar. Porque não são atos que demandam deliberação societária, são atos unilaterais. Casos de renúncia do administrador. A lei prevê taxativamente que a renúncia surte efeito perante a sociedade desde logo com a notificação e perante terceiros com o seu registro. O registro da notificação. Porque a sociedade não precisa concordar com a renúncia do administrador. É um ato unilateral dele. E se eu tiver que esperar que a sociedade marque uma reunião de sócios para alterar o contrato social, para me tirar como administrador de lá, a de lá continua responsável pela administração. Porque a administração não é um direito, a administração é um ônus. E é exatamente por isso que a renúncia é unilateral, depende apenas da comunicação. Não quero mais, e a partir desse momento, não tenho mais qualquer vínculo com aquela sociedade em termos de obrigação de administrá-la. Então, esta alteração, dizendo taxativamente que a notificação pode ser registrada não depende de nenhum ato societário, a meu ver, está cumprindo a legislação de direito material. Porque realmente não precisa de nenhum ato societário. A comunicação da falência do sócio é outra situação. A lei prevê taxativamente que repito-se excluído de pleno direito o sócio falido. Quer dizer, eu não quero excluir meu sócio. Você não tem que querer, meu amigo. A lei diz que uma vez falido o sócio, excluído ele está. E qual é a lógica por detrás disso? O marco temporal de apuração de haveres. Porque o falido haverá apuração do seu ativo para pagamento do seu passivo. E se ele tem cotas numa sociedade, ele não vai continuar como sócio naquela sociedade. A partir daquele momento tem que se apurar o quanto vale as cotas dele para gerar dinheiro para pagar o seu passivo. Então não tem que ficar o tempo ele ainda como sócio. Porque essa variação no tempo vai variar o valor que ele tem a receber, que pode ser para mais ou para menos. Então, independe da vontade do falido querer sair, independe dos sócios dele mantê-lo ou não na sociedade. Além disso, o falido recurso de pleno direito excluído. Então, basta levar a sentença de falência do sócio a registro. E não é nem o registro que vai excluir, é a data da sentença de falência. Então, é só uma comunicação. Por isso, independe de ato societário. Direito retirado. A lei diz que o sócio notifica e estará rompido o vínculo 60 dias após a notificação. A lei não diz que os sócios têm que se reunir para concordar com a ruptura. Tanto que se os sócios não concordarem, eu dizer, não tenho nada a ver com isso, não estou pedindo para vocês autorização. Estou comunicando aviso prévio, 60 dias a contar da notificação, eu estou fora. Então, também não depende de um ato societário. O que me estranha, que daí foge desta regra, que está no mesmo artigo, que claro, não precisa ser perfeito, é a cessão de cotas por atos separados. Porque cessão de cotas é ato societário. Porque, inclusive, depende da operação contratual. Se for entre sócios, é uma regra. Se for para estranhos, é outra. O contrato social vai ter regra específica. E aí o mero contrato particular pode, inclusive, não estar de acordo, seja com a lei, seja com o próprio contrato social. E daí, registrá-lo e surtir efeitos num documento de cessão de cotas em ato separado, foge dessas regras de pleno direito que a lei traz.
A falência de pleno direito, a notificação de renúncia de pleno direito, o direito de retirada é de pleno direito. Cessão de cotas é aquela história. Entre você que está cedendo para o outro é uma coisa. Agora, quem está recebendo as cotas vai virar meu sócio. Daí, obviamente, depende da minha vontade também. E aí ele figura. A exclusão, não vejo que está aqui amparado nesse dispositivo. Ele fala em retirada, não exclusão. São instrumentos distintos. E daí, para a exclusão, tem que seguir todo o procedimento legal para isso, com a própria Assembleia, reunião de sócios, específico, vai ser levado a registro para junta. Então, eu só faço essa ponderação que talvez possa criar até um pouco de dificuldade procedimental na junta, mas nesse aspecto, nesses 3 pontos que eu mencionei, eu acho que é um avanço realmente a instrução normativa determinar que o registro independe de deliberação dos sócios, independe de qualquer ato societário, basta registrar o ato que de pleno direito gera a consequência, que é para dar ciência a terceiros, porque entre as partes já aconteceu. Tanto que, como eu mencionei, na falência, se não registrado nada, tá? Para todos os efeitos legais, ele já não é mais sócio. Eu notifiquei, passou 60 dias, não alteraram o contrato social. Bem, se eu fosse entrar na justiça, seria uma ação meramente declaratória. Eu não ia pedir ao juiz que rompesse o vínculo societário. Eu ia pedir para o juiz reconhecer que 60 dias após a minha notificação, eu deixei de ser sócio. Então, nesse caso, ao meu ver, a instrução normativa traz um avanço nesses pontos. Era essa a minha consideração. Muito pertinente. Concordo em muitos pontos aí, que realmente algumas hipóteses ali não são atos societários. Mas nós somos de Curitiba, então todos nós temos problema com o clima, né? Todos nós já ouvimos a vozinha, leve o casaquinho, né? Então eu estou falando assim, é o DREI, Gustavo, né? Cuidado, né? O primeiro ponto é, o DREI colocou no mesmo balaio, exclusão do sócio, renúncia do administrador. Então aí já está, aí mora o perigo. Isso me lembra, falando aqui com o Guilherme, que é um cinéfilo, aliás, recomendo as dicas que você dá na sexta-feira de filmes, né? Às vezes eu sigo lá, não sei o que assistir, salva a minha sexta. Mas aquele filme tem o Tom Hanks persegue o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio está sempre um passo à frente. Esse é o DREI, do André Santa Cruz. Sempre um passo à frente. Ele ouve as críticas que a gente vai fazer e segue sempre um passo à frente. É claro que uma renúncia do administrador não dependeria. Mas ele dá isso uma questão automática que não é bem assim. O problema é o seguinte, se eu sou um administrador nomeado em contrato social e exerço meu direito de renúncia, só notifico, só notificação, eu notifiquei uma pessoa, ninguém está sabendo. Eu levo isso na junta e isso automaticamente me exclui, sem mudar o cadastro, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 documentos. Eu vou ter o contrato social em que eu sou administrador e eu vou ter uma notificação, que não sei para quem foi, quem recebeu, dizendo que eu não sou. O banco, o credor, o órgão público, o licitante, não vai saber. Ele quer o registro público, veracidade e estabilidade. Então, você criou 2 documentos. O que a junta faz hoje? A junta não exclui essa averbação. Aliás, como sempre fez. Você protocola a sua notificação, direito de retirada, exclusão do administrador, e é averbado em certidão. Pronto. Né? Todo mundo que pediu uma certidão está lá, opa, protocolo número tal, e ali está o marco temporal e a delimitação de responsabilidade. Mas não o cadastro da empresa. Porque o cadastro da empresa está no governo, que ele citou, está no banco, está em todos os estados da federação, está na Receita Federal, Estadual, Municipal. Então, apesar de não ser um ato societário, você tem uma certa forma, uma certa regra. Eu poderia citar aqui uma analogia, mais ou menos. Mudança de regime de casamento. Né? Pode? Claro que pode. Né? Agora, ou falecimento, né, do cônjuge. Né? Mudança de estado civil. É de pleno direito, mas tem que comunicar isso. Porque o documento vai dizer que você é casado, você não é mais casado. Isso tem reflexo patrimonial, né? Isso tem reflexo em outorga uxória. Então, o registro público tem que ficar sabendo. E, para ficar sabendo, tem que ser um ato societário. Aqui, ato societário é o lato sensu. Não é só alteração contratual, mas ata de deliberação. Nas atas não unilaterais, aquela que, pelo menos, é uma exigência comum nossa. Que nem todos assinam, mas, pelo menos, você demonstra que você convocou teus sócios. Né?
Então, pode registrar a ata, etc. Então, são documentos acessórios que geram a averbação, mas não a mudança cadastral, que daí sim só um ato societário poderia fazer. Então, a gente está um pouco mais cauteloso. O DREI que está um passo à frente. Né? Para o DREI, um sócio pode acordar, pode dormir sócio, pode acordar não mais sócio, porque ele recebeu por um e-mail, às vezes o contrato social, os mais moderninhos, já autorizam comunicação por e-mail. Então, ele recebeu o e-mail, você não é mais sócio. E pelo menos ele tem uma certa segurança. Tudo bem. Marco temporal está aqui, responsabilidade está aqui, eu não administro mais, tudo bem. Para qualquer disputa judicial ou entre terceiros. Mas esse documento tem que ser levado a registro. E nesse levado a registro tem uma certa forma. Então, eu concordo realmente que em muitos pontos, mas lembre-se, o DREI põe uma blusinha porque está frio. O DREI vai aproveitar esse gancho e dar um passo à frente. Então, essa é a discussão. Não tenho dúvida disso, a pessoa precisa ser assim. Eu já tive situações como essa. Por exemplo, um administrador que não é sócio. Nem sócio ele é só administrador. E não quer mais ser. Ele notifica conforme ele termina. E se depender dos sócios fazerem qualquer ato para retirar dele as responsabilidades perante o fisco, e que ele continua lá sendo responsável pelas comunicações, etc., até lá ele já renunciou, mas tem que ficar dando explicação de que ele não é mais administrador. E o fisco vai dizer, mas a junta está lá como sendo que a lei lhe garante o direito de apenas notificar. Então, é isso que eu mencionei. Eu acho que compreendo completamente as dificuldades procedimentais, mas eu acho que até num sistema de integração, a partir do momento que você nomeia, e já tem todo um sistema de integração na qual há as comunicações onde o sujeito fica vinculado, quando houver a comunicação da renúncia, deveria ter o mesmo procedimento. E então publicou a renúncia, está aqui a notificação da renúncia, então todos os cadastros vinculados ao sistema deveriam fazer também isso. Eu acho que deverá ser esse o próximo passo, a próxima etapa. Por isso que eu mencionei que eu acho que a gente tem que separar o que é de pleno direito daquilo que depende de vontade. Porque tem coisas que não dependem de vontade. E daí, nesse caso, obviamente que seria desnecessário outro ato societário. Só fazendo assim uma provocação. O administrador morreu. Tá. Tem que comunicar a morte. Claro que tem que comunicar a morte, mas ele deixou de ser administrador no dia que ele morreu. A notificação é também de pleno direito. Além disso, uma vez notificado, ele deixa de ser administrador, não é nem no dia seguinte, é no momento da notificação. Então não vejo por que criar outro documento, outra manifestação de vontade, de terceiros, inclusive, para poder então ele se desvincular. Sendo que a lei já diz que não é administrador. Então é só essa questão. Exclusão, eu concordo de gênero no melhor que você. Eu acho que não tem como um sócio acordar um dia e dizer não quero mais ser teu sócio, tchau você. Eu posso acordar um dia e dizer não quero ser mais teu sócio, tchau eu. Eu posso pedir para sair. Daí é direito retirado. Exclusão não é eu quero que você saia. Você tem que ter feito algo que justifique a exclusão. E isso demanda justificativa. Existe todo um procedimento. E aí, a partir daí, não seria uma mera notificação dizendo que você está excluído, que levaria a começar a sua exclusão. Teria que ter todo o procedimento. Inclusive, registro de ato societário, ata de sócios, e que hoje, inclusive, o próprio Código Civil prevê, a meu ver, uma situação bastante equivocada, que na situação com 2 sócios seria dispensável. Aí é um outro problema, não é um problema de registro, é um problema do Código Civil, a meu ver, ter feito uma grande bobagem e que acha que só tem 2, não precisa fazer reunião de sócios. Sim, reunião de sócios é para evitar esses problemas que você mencionou. E um belo dia descubro que foi excluído. Não. A ideia da Assembleia é você apresentar as acusações, ele poder se defender, o resultado já está definido. Claro, em qualquer Assembleia, todos nós que estamos em direito societário sabem que quando você marca uma reunião de Assembleia, você sabe o resultado. Se você não sabe, você está sendo amador. Só marca a Assembleia que você sabe o resultado. A exclusão não é diferente. Mas você garante o direito minoritário de saber as razões, até para ele poder questionar no dia seguinte na justiça o ato societário. Então é só essa observação que eu faço, que os atos que dependem de vontade, de deliberação, é uma realidade. Os atos que são de pleno direito, eu acho que, ocorrido o fato, comunica a justa e todas as consequências dele decorrentes deveriam vir na sequência, independentemente de alguém ter que manifestar alguma vontade. É só esse o último comentário. Obrigado.
Eu até tenho uma pergunta bem procedimental relacionada a isso, se você me permite, Marcos. Mas eu inclusive, já cheguei a fazer registro de pedido de carta de renúncia na junta comercial, como um documento de interesse, e o sócio queria sair da administração, e cheguei a fazer o registro de um DBE, em que ele saía da administração na Receita Federal, mas permanecia na administração na junta. Então, acabou tendo um descompasso entre sistemas, porque a gente fez o registro do DBE, protocolou via ECAC, a Receita deferiu, então, na Receita ele já não constava mais como administrador, e na junta constava. E aí, dando uma olhada lá na IN, acho que tem uma nota dizendo que a junta fará anotações no cadastro depois do arquivamento desses documentos. E aí, isso é o que está vigente agora, enquanto se discute essa nova norma, ou é o que será feito, de fato? Aqui a orientação foi não aplicar a nova norma ainda. Então, está vigorando a rotina que era antes. Ficar averbado, realmente. Só que o 310, qualquer averbação, ela não implica em mudança no cadastro. O cadastro vai refletir o último documento registrado ali, né? Então, às vezes isso acontece, porque a Receita... Só que é como se a Receita... É um telefone sem fio, né? A Receita confia, bom, chegou para cá, acho que a junta já resolveu. E não é bem assim. Então, está gerando, às vezes, informação dupla, aquilo que eu falava, né? Mas esse é o menor dos problemas. Na verdade, é nesse ponto em que a gente vê como foi boa a apresentação de Giovanni. Porque realmente, o blockchain montado, isso realmente seria imediato. Isso só dá um delay, né? Entre junta e Receita, não precisa comunicação. É um caso parecido com a revogação de ato, né? Quando o ato é desarquivado hoje, amanhã na junta tem determinada certidão. A Receita vai demorar 3 semanas. Então, você cria uma dualidade de... O ponto é assim, o que é oponível a terceiro dentro dessa situação. Claro que, de pleno direito, se exerceu e saiu da sociedade. Mas, da mesma forma, assim, um carro é um bem móvel. Logo, você passei a propriedade com a tradição. Mas nós sabemos que não. Você tem que preencher aquele documento verdinho, reconhecer firma e levar no Detran, né? Senão, o banco credor, na busca e apreensão, ele traz o teu nome, né? Então, um ato, o registro seria um ato complementar, assim como o Código Civil colocou, Instituto Complementar e Registro, colocou, né, mais adiante. Então, é só realmente uma questão procedimental. É claro que a questão procedimental não pode contrariar a deliberação ou o próprio ato unilateral de vontade do excluído, etc. Então, por enquanto, tem esse delay eventual aí. Aí é manualmente. A resolução, hoje em dia, é praticamente manual, né? O sistema, o registro ainda não conseguiu... inteligência artificial, que nós falamos aqui, não conseguiu ainda. Mas vamos chegar lá um dia. Não conseguiu solucionar tudo ainda. Alguém tem mais alguma pergunta? Até já pegando o gancho da questão do avanço tecnológico, doutor Giovanni, por gentileza, considerando aí os avanços e as vantagens que o blockchain pode trazer para os órgãos registrais, especialmente cartórios, juntas comerciais, então onde que haveria o gargalo aqui hoje no Brasil? Quais seriam os desafios, os entraves que a gente tem hoje, políticos, legais, técnicos, para começar a implantação de um sistema desse, considerando a nossa realidade? Posso aproveitar a pergunta? Qual é a perspectiva de implantação desse sistema aqui? Estou falando em termos de Paraná ou Brasil, já que nós estamos num mundo globalizado, isso já teria que estar implantado aqui há muito tempo. Ótimas provocações me deixam numa saia justa, hein? Vou tomar cuidado no que eu vou falar aqui, né? Mas, eu não sei, eu acho até pouco divulgada que existe a lei do governo digital, né? Não sei quantos dos colegas já tiveram acesso. E a lei do governo digital, ela estabelece, dentre os princípios lá, maior transparência nas informações, né? Deixar de ser tão centralizado, segurança das operações por meio de controles que não sejam passíveis de adulteração, né? Então, me parece que o que a lei do governo digital quis dizer, olha, implementem a blockchain, né? Só que ela é uma lei principiológica, né? Ela não estabelece prazos concretos e tal. Há um decreto que diz, olha, né, a administração pública tem que adotar blockchain. Por meio de decreto, é engraçado, né? Então, por meio de decreto. Só que, até hoje, a gente vê uma aplicação ainda pequena.
Para dizer que não existe aplicação, sim, já existem casos exitosos. Então, na Bahia e no Rio Grande do Norte, eles desenvolveram um sistema chamado SOL, S-O-L, né? E o sistema SOL, ele concentrou as licitações por meio da plataforma blockchain. E aí é interessante também, o BNDES, ele criou um tokenzinho, que aí quem se beneficia desses programas que o BNDES traz, né, tem que fazer todas as operações por meio da blockchain, e é uma forma de ver para onde que o dinheiro tem sido destinado, para ver se não há uma malversação dos recursos que eram carimbados desde o início, né? Então, a gente já vê algum uso, sim, por parte da administração pública brasileira. Em termos de junta comercial, eu não quis dizer aqui para não provocar o Marcos, né, e os colegas da junta também, mas a junta comercial do Ceará foi a pioneira, né? A junta comercial do Ceará adota a tecnologia blockchain, ela conseguiu reduzir bastante os prazos no que diz respeito aos atos ordinários, assim, acesso à documentação, se provou bastante exitoso também, né? E acho que ainda falta vontade política para terminar, né, a resposta, né? E aí a gente pode interpretar de diversas formas, né? Porque vamos pensar, né? O que é o Estado que não um grande centralizador das atividades, né? E se a gente fala que a blockchain vem para descentralizar, a própria noção de Estado fica em xeque. Então, talvez a gente vai ter que repensar muito mais coisa aí para poder avançar nessa aplicação. E complementando, o Paraná, tristemente, não está na vanguarda disso, como em tantos outros aspectos. Tem um projeto muito bom da Universidade Federal com a professora Márcia Carla, a doutora Genevieve Paganelli, né? E mais outros interessados que estão começando a analisar o uso da tecnologia blockchain, outras também, né, mas em especial blockchain, na administração pública. É um trabalho que está em vigor. Inclusive, ela enviou um material para a junta, e o paradigma dela foi justamente a junta do Ceará. Foi a primeira junta a usar sistema fora do oficial, do CIARCO, foi a primeira junta 100% digital. Agora, então, realmente, quem diria, né, além de humoristas e aquela coisa... enfim, o Ceará na vanguarda. E o Paraná tinha uma intenção de ir atrás. Ele freou um pouco, porque o órgão de Estado, que é a Celepar, ele estava se reinventando no final do mandato anterior para esse. Agora eles dividiram em duas áreas. Uma delas é a fábrica de software, outra é apenas gestão e incentivo a softwares privados, etc. Estavam focados nisso e deixaram o blockchain para que nem o nosso regime, né? Vamos deixar para segunda-feira que vem. Então, acho que por isso que atrasou um pouco aqui, mas acho que está encaminhado. Um dia. Né? Acho que pode ter até uma questão de volume, né? Porque uma coisa em comum entre os países que você mencionou, Giovanni, é o próprio tamanho, né? Então, Estônia, Emirados Árabes, França são infinitamente menores e muitos até menores do que alguns estados brasileiros, né? Então, acho que uma limitação também significativa é essa, né? A gente mal consegue unificar os sistemas que já existem no Brasil e aí implementar algo que demanda tanta infraestrutura também. Eu acho que pode ser um problema. Mas, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu fui fazendo várias anotações, assim, enquanto eu ouvia o Giovanni e o Marcos, porque até é um assunto que eu gosto bastante. E uma questão assim que eu acho que até tem muito a ver com isso que a gente já conversou, se você, Marcos, acha que em algum momento a gente vai chegar a usar a blockchain aqui na Junta do Paraná, e se isso talvez seria até uma alternativa para os livros digitais, assim, como é que está essa questão dos registros dos livros digitais? A gente teve alteração, né, ano passado na possibilidade de registrar o livro em branco, antes só registrava o livro já preenchido. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. É um excelente exemplo de aplicação, né, do blockchain nos livros. Falávamos disso esses dias. Não se sabe muito bem por que os livros têm que ir para a junta. A junta não analisa o livro, ela faz um registro. No termo do livro físico, ela via se tinha o termo de abertura, termo de encerramento, né? Se pagou a taxa e pum, carimbo. E o sujeito levava o livro embora, né? Ficava só uma anotação de que ele levou o livro para a junta, né? Com o livro digital ainda pode ter algum alcance maior. E o livro essa fase do registro obrigatório na junta serve. Nós recebemos muito ofício assim, né? Informe-se. Recebemos esses dias, nós estávamos falando disso, né? Um juiz oficiando junto, informe-se, tal empresa registrou tal livro e nos mande
Então a gente tem a listagem dos registros que ela fez. E só. Isso tudo, nem precisava, acho que, levar o livro. Se tivesse uma tecnologia mais avançada, assim, unindo receita, unindo... geralmente é para fins fiscais, né? Unindo junto e receita na tecnologia, ele não precisaria da junta para esse... né? Tomara que a administração da junta não me ouça aqui, porque né? A junta vai ficando obsoleta no registro de livros, né? Você mencionou alterações, é um exemplo clássico do vai e vem. No ano passado teve 2 INs sucessivas tratando de registro de livros, vem uma terceira por aí, né? Porque assim, tem muito estoque, a empresa tem muito estoque de livro. Então, pode livro físico, sim ou não? Pode livro com folha em branco, sim ou não? Qual o tamanho máximo do livro, né? Então, temos lá, acho que a nossa 10 gigabytes, 10 etc. mega, né? Então, tem junto que é 5, tem junto que é 10. Então, o nível de minúcia que desce, simplesmente pode pegar todos esses problemas e descartar de uma vez. Se a gente tiver uma tecnologia que o próprio livro em si vai ser uma informação disponível online, né? Então, realmente, um excelente exemplo aí. Está aí a lançada desafio. E veja, né, dessa explanação do Marcos, Isadora, que não só a questão do registro dos livros ficou obsoleto, como o Office. Olha que coisa mais bizarra, né? Office, gente. Que sentido faz existir isso ainda, né? Então, basta com um clique lá que você tem acesso... Tem acesso a toda a informação, né? E se a gente pensar que a junta fazia o registro do termo de abertura e encerramento na mesma data, então você abria e encerrava o livro na mesma data, que não tinha conteúdo nenhum, e aí ao longo dos anos você preenchia da forma como queria, se preenchia, né? Porque alguns livros, inclusive, nunca... nem chegavam a ser abertos novamente. E aí, no final, você ainda tinha que apresentar o livro novamente na junta, dizendo que agora ele, de fato, estava encerrado. Então, era uma coisa bem, bem esquisita. Acho que, de minha parte, eu teria a noite toda aqui para tirar 1000 dúvidas. E já basta que eu alugo o Dr. Marcos pelo WhatsApp, às vezes. Não, né? Bem negociadinho, a gente começa a passar o telefone dele, assim, né? Não, brincadeira, mas eu queria só agradecer mais uma vez o IAP pela possibilidade de estarmos todos aqui para esse debate que eu acho que é tão importante e tão atual, e agradecer a possibilidade de estar com o Giovanni, com o Marcos, com o Guilherme e com todos que nos prestigiaram essa noite. O Marcos está pedindo para eu passar um aviso de utilidade pública, é verdade. Logo a gente vai ter a edição 2 desse encontro, né? A OAB também quer organizar da mesma forma como o IAP fez, em parceria com a Junta Comercial. Então fiquem atentos aí que em breve a gente vai ter o volume 2 com novos temas bem polêmicos. Excelente. Então, em nome do Instituto dos Advogados do Paraná, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui os nossos componentes da mesa, Marcos, Giovanni e Isadora, pelo debate de altíssimo nível que nós promovemos aqui nessa noite. É um evento muito objetivo, pontual, direto, que tratou de assuntos que são importantes, né, para o cotidiano, e esse é um pouco o intuito do Instituto dos Advogados, né? Dar subsídio para que os nossos associados e todos os profissionais da advocacia possam sempre aprimorar a sua atuação cotidiana. E, em especial, gostaria de agradecer o Marcos, que é o grande proponente e idealizador desse evento, que seja o primeiro de muitos e que depois da segunda edição na ordem nós vamos reivindicar a terceira edição aqui, né, estabelecer um debate permanente entre a advocacia e a junta comercial aqui entre o Instituto e a OAB. Então, mais uma vez agradecendo a todas e todas que vieram, desfazemos a mesa e declaramos encerrado esse evento. Boa noite.